Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar então a nossa live de hoje. Eu estou adiantando o horário dela e tentando postar para vocês no horário, função que nós estamos com visita do MEC, e aí para não prejudicar o estudo de vocês, eu preferi gravar antes e postar para vocês poderem assistir. Tá, aqueles avisos de sempre, né, que a nossa live 4 vai acontecer no dia 7/6, tá? Vocês precisam fazer as atividades avaliativas que estão disponíveis no AVA para vocês até dia 20/6. O fórum também está disponível, não esqueça de fazer o fórum, é uma nota extra, né? A avaliação global vai acontecer no dia 22/6 de forma presencial, aqui no Uniandrade, e para quem não atingir a nota 7, né, tem que fazer o exame no dia 6/7. Então, só para a gente iniciar aqui, né, a nossa live de economia e cenários globalizados, né, sobre a fase 3, né, custo de produção. Custo de uma empresa está relacionado ao recurso financeiro que são utilizados no processo de produção de certa quantidade de um bem ou serviço. A empresa buscará sempre maximizar o seu lucro, né, para que um dos caminhos para isso é minimizar os custos, né? Quanto mais baixo os custos, maior será o lucro. E aí tem uma formulazinha aqui de custo total, né? E que se ele é referente ao custo fixo total e o custo variável total, né? Somando os dois, você vai ter o custo total. Mas o que é custo fixo? Seria aluguel, imposto, depreciação, salário de serviço de limpeza, salário de segurança e vigilância, né? Que você consegue controlar, você vai ter sempre um ou dois funcionários fazendo isso, às vezes é terceirizado, então isso é um custo fixo. Exemplo de custo variável seria a matéria-prima, né? Que tem mês que você compra mais, tem mês que compra menos, às vezes você não tem tanta venda, compra menos material. Folha de pagamento dos funcionários, né? Para quem tem mais de 10, 15 funcionários, tem férias, 13º, às vezes você tem precisa demitir um funcionário, contratar outro, né? E quanto mais você produz, né, mais água e mais energia elétrica você vai consumir. Não é só isso também, que são custos fixos e custos variáveis, mas enfim, são alguns exemplos, né? Existem outros, né, custos variáveis, né, dependendo do ramo de atividade. Considerando que os custos variáveis se alteram conforme a produção, a função de custos totais pode ser definida também pela fórmula que é custo total igual a custo fixo total mais CU, que é o custo unitário, vezes a quantidade total produzida, né? Então, quanto mais produz, mais você vai ter custos, né? Então, veja exemplo na tabela 1, tá? No livro também. Nela se considera uma firma que produz apenas um produto, né? Um produto X. Para isso, ela utiliza um único fator de produção, variável, que é um fixo. Então, aqui, ó, diferente de quanto ela vai produzir, sempre vai ter um valor fixo total. Mas o variável vai se alterando, ele vai crescendo, né? E aí tem aqui o custo, usando a formulazinha, você vai chegar no custo total, né? Muito bem. Graficamente, então, a gente vai identificar dessa fórmula aqui, ó. Então, vejam só. Na tabela 1, você pode observar, né, que os custos fixos totais não se alteram à medida que a produção aumenta. Uma situação diferente ocorre com os custos variáveis, né, que aumentam conforme o crescimento da produção. Então, graficamente, a gente tem como representar isso, né? A gente vai chamar de curvas, né? A não ser a CFT, que é o custo fixo total, realmente é uma reta, tá bem? Então, ele realmente é uma reta. Então, a gente chama de reta. Os demais a gente chama de curva, apesar que aqui quase é uma reta, a gente vai chamar de curva, tá bom? O que que ela diz, né? Então, ela diz o seguinte, ó, a curva, né, ou reta, né, de CFT, né, que realmente é uma reta, né, não se altera, mesmo com o aumento da produção, ele é fixo, né? E a curva CVT, que é o custo variável total, tem uma inclinação que mostra que os custos variáveis se elevam conforme a produção aumenta. Mesma coisa acontece com a curva CT, também aumenta, que é o custo total, né? Vamos ver agora o custo médio, né? A gente chama de custo padrão de produção ou custo médio. O custo padrão também pode ser chamado de custo médio, ele representa a medida de custo por unidade de produção, né? Então, o custo médio se refere ao quociente entre o custo total, considerando os custos fixos e variáveis,
e as quantidades produzidas. Ele revela qual o custo total por unidade produzida e pode ser representada pela fórmula CTME, né, que é custo total médio, e o custo total dividido pela quantidade, né? Graficamente, ela vai representar assim, isso aqui a gente vai chamar de curva U, né? Quanto mais vai produzindo, mais ele vai aumentando aqui. Então, ele vai fazer um U. Então, o que diz essa reta, o que essa curva vai dizer para a gente, né? Observe que o CTM, né, que é o custo total médio, tem um formato de U, pois os valores inicialmente decrescem para depois crescer, né? Isso em função de máquinas, equipamentos ociosos e parados, forçando os custos totais para baixo, conforme a produção vai aumentando. Então, conforme a produção aumenta, vai tendo mais custos aí, né? Vamos ver, então, o custo fixo médio, que é o quociente entre o custo fixo total e a quantidade total produzida, né? Então, custo fixo médio igual ao custo fixo total dividido pela quantidade. O que a curva diz para nós? Ó, agora a curva não é um U, ela vai fazer como se fosse um L aqui. Observe que ela vai tender a zero aqui. Ó. Então, o que ela vai dizer para a gente? Que os custos fixos não se alteram a curto prazo. Né? Conforme a produção aumenta, né? No começo ela tem um valor, mas conforme a produção vai aumentando, então o custo fixo médio ele decresce e tende a zero, entendeu? Ele vai tendendo a zero aqui com o passar do tempo, tá bem? Então, o custo variável médio, que é a fórmula CVME, igual ao custo variável total dividido pela quantidade. Então, é dado pelo quociente entre custo variável total e a quantidade produzida. Ele representa o custo de cada unidade produzida considerando apenas a utilização de recursos produtivos variáveis. A forma pode ser essa que eu acabei de falar para vocês, né? Ela também tem um formato de U, tá vendo? E o que ela diz para nós? A curva CVM, né? Custo variável médio, tem formato de U, pois conforme aumenta a produção, o custo variável também aumenta, depois de um certo tempo, tá bem? Então, vai passando o tempo, a produção vai tendo mais custos. Alteração no custo de produção. Então, antes de você observar um exemplo de análise de custos de uma empresa hipotética, conforme diferentes escalas de produção, precisa se familiarizar com um novo conceito, né? Que se refere ao custo de aumentar a escala de produção e analisar o impacto de custo unitário. Ele é representado pela seguinte forma, agora tem um delta aqui, você vai fazer várias análises para poder verificar o que está acontecendo. Né? Então, você tem aqui, ó, o CMG, que é o custo marginal, que é igual a delta CT, pelo delta Q. Então, você vai analisar, fazer a média de vários custos totais e de várias quantidades, né, relacionado uma à outra, lógico, para que você possa descobrir o custo marginal, né. E o custo marginal, ele diz o seguinte, ó, né, a curva tem um formato um pouco diferente aqui, ainda é um formato de um U, né, mas depois de certo ponto, da produção, o custo marginal passa a aumentar. Então, ele diminui e depois ele vai aumentando e bem, ó, tá vendo? Então, vamos ver o que acontece quando a gente junta todas essas curvas, o que elas querem dizer para a gente. Você não, claro, você pode analisá-las individuais dentro da organização, mas o ideal é que você analise todas elas ao mesmo tempo para ver o que está acontecendo, né? E aí você vai perceber o seguinte, ó, as curvas de CTM, né, custo total médio, e de custo variável médio, e o custo marginal tem um formato de U, como a gente já comentou. Pois após certo tempo, esse custo total passa a ser maior que o crescimento, do que o crescimento da produção, fazendo com que custos médios e marginais se tornem crescentes. Observe que o custo marginal, ele corta os pontos mínimos das curvas de CVM e CTM. Ó. Então, ela está aqui, ó, tem um custo mínimo. Chegou no ponto mínimo, é onde o marginal vai cortar. Mesma coisa vai acontecer com a CVME, ó. Tá vendo? Então, quando ela está no mínimo dela, o custo marginal também vai cortar ela. Tá vendo? Então, esses dois pontinhos aqui são onde o custo marginal vai cortar. Isso significa que no montante em que o custo marginal superar os custos médios, estes vão subir, né? E se o custo marginal for inferior aos custos médios, significa que os custos vão baixar,
tá bem? Então, vamos ao nosso próximo ponto aqui. Tem uma tabelinha lá no livro também, né? Tirei de lá, onde tem aqui custo fixo, tem custos variáveis, custos totais, custo fixo médio, custos variáveis médio, custo total médio e o custo marginal, tá? O que isso tudo vai ser representado dentro da nossa organização, né? Então, vamos analisar isso de um modo geral agora. Ponto ótimo de maximização dos lucros. Então, receita total. Agora a gente tem que começar a pensar na receita para ver se está dando certo ou não, né, a nossa produção aí. Então, vamos lá. Tá difícil hoje para gravar aqui, gente. O Meet está com um certo problema, mas vamos lá, vamos indo. Então, o ponto ótimo é a receita total de um produtor é o valor financeiro recebido pela venda de seus produtos no mercado. Então, tem uma formulazinha aqui, ó, R de X igual a P de X vezes Q de X, né, que é a quantidade, aqui seria o preço e a quantidade que vai dar a nossa receita, tá? P seja preço de venda por unidade ou bem, ou Q seja a quantidade de unidade vendida, tá? Ele substitui aqui, ó, a receita total pelo preço vezes a quantidade. Conforme você pode observar, eu vou diminuir aqui, se por acaso aparecer novamente aquela mensagem, eu consigo. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá, gente? Porque tem umas mensagens aparecendo aqui e eu preciso verificar. Muito bem, então, conforme você pode observar, quanto maior o preço do bem, maior será a receita total do produtor. Portanto, você deve considerar que para diferentes níveis de preço existe um intervalo de possíveis quantidades a serem vendidas, né? Ah, eu coloco o preço que eu quero, vou colocar o preço mínimo, prejuízo, vou colocar o preço máximo, não vou vender. Então, qual que é o preço, qual que é o ideal, o que que preciso fazer? É isso que ele vai mostrar para a gente, né? Então, existe aqui, ó, um preço mínimo, que ele chama de Q1, e um preço máximo, que é o Q2. Então, você tem que estar nesse intervalo. Nesse intervalo, o que significa? Que você vai colocar um preço mais elevado, menos elevado, preço ideal, qual é o preço ideal, para ter uma receita maior, que é isso que você precisa verificar, né? Então, vamos lá. Ele chama aqui, a receita total, ele apresenta uma fórmula do seguinte, ó, que é 4 vezes o Qzinho, né? Então, e o que ele tem que estar nesse item, ele está colocando o item de 0 e 8, né? Claro que 0 você não vai colocar, porque 0 vai dar receita zero, vai multiplicar, vai dar receita zero, né? Então, ele tem que ser entre 0 e 8. Então, esse exemplo significa que a receita total está limitada ao valor de R$ 32, ó. Tá? Então, se ele colocar 8, porque 8 vezes 4, ó, na fórmula, né, receita total 8 vezes 4, 32. Tá? Então, ele tem uma receita total de R$ 32. Tá? Vejam o gráficozinho aqui, ele faz uma reta, né? Realmente faz uma reta, né? Que ele sobe de 0 e vai a 32, né? Tá bem? Então, esse é a receita da organização. Porém, a receita do empresário está condicionada à demanda do consumidor, que por sua vez é influenciada pelo nível de preço dado nesse momento. Nesse sentido, quando o preço se altera, a demanda também se altera de maneira inversa. Tá? Você pode vender mais, vai ter uma receita maior. Então, ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, e vice-versa. Consequentemente, a receita total também se altera. Esse caso pode ser representado pela seguinte modo, né, que é a receita total vezes o preço vezes a demanda, tá? Que é o D. E a demanda, ela tem uma formulazinha aqui, ó, de 50 menos 8 vezes a quantidade de vezes que você vai, vezes o preço, né, vezes o preço. Então, se você tem lá 50 menos 8, né, porque 8 vezes 1 é 8, você vai ter uma demanda de 42 unidades.
né? E quando você substitui lá no RT, né, ó, o D, aqui em cima, ó, o preço, né, de 1 vezes 42, que está aqui nas unidades. Então, você vai ter 42, uma receita total de 42 agora. Nesse exemplo, você pode ver que se o preço for igual a 1, a receita total será de 42. Tá? Vamos mudar esse preço agora? Então, lógico, né? Se o preço for 0, nós vamos ter uma receita de 0. Se o preço for 1, a gente já calculou, 42 a receita. Se o preço for 2, a demanda aqui, ó, então, ó, 8 vezes 2, 16. 50 menos 16, nós vamos ter 34. 34 vezes 2, 68. 34, aqui a gente vai substituir 34 pelo 2, né, que o preço agora é 2, 68. Se eu tenho 3, então, 8 vezes 3, 24. 50 menos 24, eu tenho uma demanda de 26. Substituo aqui, ó, a demanda 26 pelo 3, eu vou ter um valor de 78. Tá? Uma receita de 78. Quando o meu preço for 4, eu vou ter uma demanda de 18, porque 8 vezes 4 são 16, 32. Então, 50 menos 32, 18. Tá? 18, 18 aqui vezes 4, eu vou ter uma receita de 72. Opa, começou a baixar. Tá vendo? Eu subi, cheguei a 78 e agora foi a 72. E quando for 5, né? 8 vezes 5, 40. 50 menos 40 é 10. Então, eu vou ter 10 vezes 5, eu vou ter uma receita total de 50. Ó, baixou de novo. Tá vendo? Então, o gráfico vai ficar na seguinte forma, ó. Então, quando o preço é 0, 0, né? Quando o preço for 1, eu vou ter uma receita de 42. Quando o preço for 2, receita de 2, receita de 68 aqui, ó. Receita de 68. Quando o preço for 3, a receita é 78. Quando o preço é 4, a receita é de 72. Quando o preço for 5, a receita de 50. Então, o ideal é eu ter um preço de 3. Tá vendo? Se o preço for 3, ok, alcancei uma receita maior aí. Tá bom? E aí, o que essa linha está dizendo para a gente? Que quanto o preço não é fixo, a demanda também varia. Né? A receita sobe, mas após um certo valor, né, se é um certo ponto, ela começa a cair. O ideal seria cobrar o valor de 3, né, por unidade, o máximo da receita seria de 78. Tá? Isso que esse gráfico está dizendo para a gente. Vocês vão encontrar no livro, nos livros aí da fase 3, nos capítulos 12 e 13, vão encontrar vários cálculos, vários exemplos, vocês podem verificar desse modelo aí, tá bom? Então, pratique aqueles exercícios lá. Prosseguindo, né, então, principais agregados macroeconômicos, né, então, os principais agregados macroeconômicos é a parte da economia, que estuda como um todo, isto é, estuda a macroeconomia, a microeconomia em seu conjunto, né? As funções do governo no que tange ao orçamento público dividem-se da seguinte forma: função distributiva, função alocativa e função estabilizadora. Né? O que significa isso? A oferta e a demanda agregadas na economia devem ser constantemente observadas, pois vão determinar o andamento dos agregados macroeconômicos e, por consequência, indicar se o governo está cumprindo as funções que lhe competem. A gente viu muito essa discussão ultimamente aí de gastos do teto, né? Alguns políticos aí falando de gasto do teto, outros tem que respeitar. Então, é isso que essa economia está dizendo, né? Você tem que respeitar até o limite. É a mesma coisa que você falar aqui, ó, eu quero colocar um preço de 10. Se eu colocar um preço de 10, a tua receita vai lá embaixo. Você não vai vender. Se eu colocar um preço de 1, vou ser bonzinho, vou colocar o preço de 1, entendeu? Você vai ver que você vai vender um monte, mas vai ficar com uma receita baixa. Então, você tem que achar esse valor. Mesma coisa é o teto que o governo precisa gastar, né? Se ele gastar mais do que arrecada, ele vai ficar devendo, entendeu? Então, ele tem que trabalhar dentro do orçamento dele, né? Do orçamento que foi divulgado
geralmente lá em dezembro, novembro do ano anterior. Esse é o orçamento que precisa respeitar para o ano seguinte, né? Então, dessa maneira, a macroeconomia, né, estuda a oferta e a demanda agregadas de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado monetário, a nossa moeda, mercado de títulos, né, é aqui que começa a ter a taxa Selic, começa a ter problemas aí, e mercado de moeda estrangeira, né? A taxa Selic sobe, sobe valores de aluguel, sobe valores de prestações de veículos, de residências, de imóveis e tudo, né? Então, a taxa Selic é um indicador aí de mercado muito forte, né? Então, é o mercado de títulos. Mercado de moeda estrangeira, né? Divisas. Aí entra um pouco de PIB, nós vamos ver aqui. A oferta e a demanda agregadas de uma economia, ao interagir, forma as principais variáveis macroeconômicas que são estatisticamente calculadas em uma economia. Então, tem a produção e renda nacional, índice de preços, taxa de emprego e desemprego, né? Então, esses são alguns índices aí que a gente vai ver na demanda dos agregados. Tá? Então, veja que o modo como a produção nacional é configurada é uma de suma importância, pois é principalmente por meio dela que se consegue estabilidade econômica e também a maior capacidade de uma economia chegar perto do pleno emprego, né? Sob a ótica da contabilidade nacional, veremos agora 4 itens de produto e uma economia a médio, que é a medida divulgada. Desculpa, vamos ler de novo aqui. Ó. Veremos agora de que forma produto de uma economia é medido e divulgado, né? Que é o PIB. Tá? Então, contabilidade nacional. A contabilidade nacional é um conjunto de contas que quantificam anual ou trimestralmente as despesas, a renda e a produção globais de um país. Sendo assim, a contabilidade nacional define um padrão de medida de oscilação da atividade econômica do PIB por meio de duas óticas, principalmente produção e despesa, né? O que um país produz e o que ele tem de despesa, tá? Se ele vai ter um superávit ou um déficit, tá? Porque produz mais, produz uma quantidade, mas a despesa dele é maior do que a arrecadada na produção, né? Então, ambas devem ser iguais. Esse é o ideal, né? Então, a despesa ou menor, né? A despesa menor, mas o ideal é que seja igual, né? Porque o governo não pode ficar, não é para gerar riqueza, ele não pode ficar com dinheiro em caixa, né? Então, tudo que ele arrecada ou ele produz, ele tem que gastar. Então, o ideal é que fique igual, né? Para que um país tenha igualdades. Esta igualdade é um dos principais parâmetros para se entender as contas nacionais, né? Se um país gasta mais do que arrecada, né, do que a sua produção, ele vai ser um país pobre. Se ele não investe o que ele produz, também vai ser um país pobre, né? Então ele tem que atingir essa igualdade. PIB, sob a ótica da despesa. O produto interno bruto, PIB, é a medida mais abrangente de produção total de bens e serviços de um país. É nele que a gente vai fazer as medições para ver se o país está bem ou não, né? O PIB pode ser expresso como uma soma dos valores monetários das despesas de uma economia, sendo elas consumo privado, né, C, que é o consumo privado, todos os bens e serviços adquiridos pelas famílias, né, que a gente consome, é um consumo privado. Investimento, todos os investimentos produtivos de uma economia, consumo ou compras de governo, né? Todas as compras de bens e serviços realizados pelo governo municipal, estadual e federal, que são estradas, obras de infraestruturas, equipamentos militares, né? Hidrelétrica, tudo que você possa pensar que um governo possa investir, transposição do Rio São Francisco, obras de menores expressões, investimento em turismo, educação, né? Entra tudo que ele faz em seu regime ali de investimento, né? Ele define onde vai investir, né? Transparência para a previdência e a assistência social não entram nesses gastos de governo, tá? Saúde entra, mas o, o INSS ali, o nosso ISS, hoje ele não vai entrar nisso e nem
planos de assistência social, porque isso quando você é uma parte do teu salário que já vai diretamente para esse ponto de investimento, né? Então, isso não entra no plano do governo. Exportações líquidas, né? NX, bens ou serviços que são vendidos para o exterior em valores monetários, menos as exportações, tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, que N são exportações e N importações, né? O ideal é que ele tenha sempre que exporte mais do que importe, né? Que você tenha um superávit aí nessa equação, né? Vender mais do que comprar, tá? E aí tem a formulazinha aqui, né? Do Y de PIB igual ao C, que é o consumo privado, mais o I, que é o investimento, mais o G, que é o consumo ou compras do governo, tá? E o NX, que é exportações líquidas, né? Exportações e importações, tá? Então, PIB, sob a ótica da produção, é um país sob ótica de produção, são contabilizados todos os bens e serviços finais, novos produzidos no território nacional, apenas no território nacional, em valores monetários, em um determinado período de tempo. Na conta só entram bens novos vendidos ao consumidor final. Por que isso? Para evitar dupla contagem. Tá? Se você vende um carro, por exemplo, vende um carro, e essa para a pessoa revende esse carro e o outro revende o carro, aí vai ficar uma contagem em cima de várias, sempre do mesmo produto, várias contagens, e aí você não tem como controlar isso, né? O outro carro, o cidadão fica 10, 15 anos com ele, então não tem um parâmetro legal sobre isso. Então, é apenas sobre o produto acabado, sobre o produto final, né? Além disso, só entra no PIB o valor de bem final, que chega ao consumidor final, pois os bens intermediários que são transformados no processo produtivo já vão estar no valor do bem final. Do contrário, poderia incorrer uma dupla contagem também, como eu expliquei, né? Então, sob essa ótica de cálculo, tudo o que é bem final, produzido pela agropecuária, setor primário, pela indústria no setor secundário e o valor adicionado pelo setor de comércio e serviço, setor terciário, né? Além de impostos sobre produtos, entram na conta sim, né? Mas sempre pensando no final. Tá? Então, suponha, aqui né, no livro tem alguns exemplos de cálculo, né? Suponha que um país fictício produz apenas feijão e arroz, né? E esse país, a soma da receita do feijão e arroz em um determinado período de tempo seja, né? Então, PIB total, 2015, ó, receita total do feijão, mais receita total do arroz, tá? E ele coloca assim, ó, que o preço da quantidade do feijão mais o preço vezes a quantidade do arroz. Ele coloca que o feijão, aqui, ó, que o feijão é 2 vezes 200, tá? E o arroz é 3 vezes 400. Tá? Esse é o preço, 2 e 3 é o preço e a quantidade. Então, eu vou ter 2 vezes 200, 400, e 3 vezes 400, eu tenho 1.200. Eu tenho um total de um PIB de 1.600 em 2015. Tá? E assim que ele vai calcular. Esse é o final? É isso que mostra? Não é bem assim. Vamos lá, vamos entender como que funciona isso, né? Na medida do PIB, não entram bens e serviços produzidos de maneira informal, até porque não teria como mensurar essa produção. Logo, o PIB não deve ser analisado somente com a relação do seu valor absoluto, já que não expressa totalmente a produção nacional, né? Mas seu valor é muito válido em termos de comparação. Ó. Vamos até colocar em negrito aqui, ó. Vamos colocar em negrito aqui. Comparação de evolução de um período para outro, né? Pensa que você não está analisando um produto, um bem dentro do PIB. Mas no ano passado, no ano retrasado, no outro ano lá, vocês também não colocaram esse item. Então, você tem como fazer uma comparação, né? E pega aquele item que agora você está percebendo que precisa fazer uma análise e faz ele sozinho, individual. E aí, acrescenta ao PIB, né, aqueles valores para que você possa fazer uma comparação. A maioria das economias utiliza um ano base como referência. Em geral, utiliza-se um ano importante
para a economia do país analisado. Então, a figura 2 mostra que a evolução do PIB brasileiro de 2010 a 2016, né? Então, esse foi o PIB brasileiro, tá? Esse é real, esse não é fictício. Tá? Perceba que o PIB brasileiro tem aumentado nos últimos anos em termos nominais, né? Se olhando a gráfico aqui, ó, né? Ele aumentou. Ele saiu de, aqui foi de 4 para 6, ó. Chegou aqui em 6,100, talvez, vamos dizer assim, tá? Muito bem. Perceba que o PIB brasileiro tem aumentado nos últimos anos em termos nominais, mas não é bem assim. Se tomarmos o PIB real de 2015, por exemplo, observamos que a queda do mesmo houve de 3,8%, né? Isso aqui são valores que aconteceram realmente no mercado, são valores ele fala aqui em reais. Ele não está apontando aqui. Valores correntes, ó, seriam em reais, são valores em reais, tá? A gente tem que analisar de um ano para o outro em porcentagem, né? Se ele cresceu ou decresceu. E levando em conta o crescimento da economia também, né? Da indústria, investimentos e tal. Então, quando você vai analisar, você vai fazer em porcentagem e você vai chegar à seguinte conclusão, ó. O mesmo teve uma queda de 3,8, né? Apesar de que os valores em reais subiram, né? De 2015 para 16, aqui, ó, de 2015 para 2016, teve um aumento, mas em porcentagem, ele caiu porque a economia de 16 ela foi maior, né, teve mais, per capita foi melhor, no entanto, ele tinha que ter crescido muito mais, ele tinha que ter atingido aqui uns 6.800, vamos supor, para que em porcentagem realmente ele acompanhasse a economia, né, inflação, essas coisas todas. Ele vai explicar aqui. Então, no exemplo que apresentamos no país fictício, poderemos calcular o PIB nominal de vários anos e assim verificar de que maneira se comporta o PIB real. Se a influência de modificações nos preços utilizando apenas um ano de referência para o mesmo, conforme observado no quadro 1, né? Então a gente observa aqui de um ano para o outro que cresce. Mas vamos ver como é que é na realidade, a gente vê o PIB. Vejam só, ele colocou aqui, ó, aquele fictício lá do feijão e arroz, tá? Ele colocou aqui 2015, né? Então, nós tínhamos ali 1.600 de PIB nominal, e ele colocou aqui um PIB base também de 1.600. Quando ele joga na fórmula 1.600 por 1.600, são 1 vezes 100, eu tenho aqui um PIB de 2015 vezes de 100. Pronto. Né? De 100. Porque é vezes, é jogado na fórmula aqui. Ó. Em 2016, ele tinha arroz, o feijão, arroz, não lembro agora aqui quem é quem, né? Mas acho que o feijão foi para 250 e o arroz foi para 450. É a inflação, ó, tá? E o preço também subiu um pouquinho, ó. O preço do arroz subiu de 2 para 3, do feijão de 3 para 4. O que aconteceu? Tivemos um PIB nominal de 2.550. Quando você joga no real, então tem aqui os valores, você pega o nominal pelo real e você tem vezes 100, você tem 137 agora, ó. Tá vendo? Então, 2017, de novo, mesma coisa, teve inflação e tal, PIB nominal e real, divide vezes 100, 142. Vamos ver o que significa isso? Observe no exemplo do país fictício que o PIB real, fora do ano de comparação, é bem diferente do que se observa no PIB nominal. Isso ocorre porque houve aumento de maioria dos preços nessa economia. Assim, o PIB real expressou melhor o crescimento da produção do que o PIB nominal. Veja só, nominal aqui está colocando todos, embutindo todos os valores aqui, final que o consumidor pagou. Aqui são valores reais, realmente calculados, né? Não tem média. E aí, o PIB dele foi de 1.850, né? Então, em vez de, aqui ele subiu 50%, ó, de 2 foi para 3, de 3 foi para 4, aqui subiu 25, fazendo o cálculo, foi de 100 para 137. Então, aqui mostrou que teve um aumento de 37%, mas não foi bem isso que aconteceu, tá vendo? Não foi bem isso que a gente observou
no real, né? O real estava aqui, ele não subiu, não teve também, o que aumentou foi a produção. Tá? Então, esse nominal e real é que vai fazer informar o PIB. Por isso que às vezes você fala assim, nossa, mas a produção quase dobrou e o PIB aumentou só um pouquinho. É um cálculo bem para economista mesmo, né? Só para a gente entender. Tá? É coisa de economista mesmo, para entender os PIBs aí de cada. E tem inflação, né? Quando você pega os Estados Unidos, né, que até então, antes da pandemia, era uma inflação que era bem baixinha, era mais fácil de calcular os PIB deles e entender. O brasileiro, apesar de a gente ter uma inflação hoje baixinha e tal, né, uma inflação perto do que a gente tinha nos anos 80, que chegava a 50% ao mês, hoje é fácil de calcular, né, de entender. O deflator do PIB apresentado serve como o próprio nome diz, para tirar o efeito da inflação do PIB real, deflacionar. Podemos também, por meio do deflator, ver quanto se modificou o nível geral de preços com relação ao ano base. No caso apresentado, de 2015 a 2016, a inflação aumentou 37%. Ó. Foi o que a gente mostrou aqui. Estava mostrando aqui, tinha 37, mas a gente percebeu aqui que não foi bem o que aconteceu. Né? Aqui, ó, de um ponto para outro, não é bem o que acontece. Aqui não teve nada de inflação, só aumentou a produção no real, tá vendo? Mas aqui mostra que teve um PIB de 37, e não é o que realmente apontava, né? PIB real, o PIB real e o bem-estar econômico, né? Então, como vimos no cálculo do PIB real, este é de grande valia para que a avaliação do bem-estar econômico de uma nação, visto que tira os efeitos das mudanças de preços e, assim, facilita a verificação da real produção formal de uma economia, e se há produção, a tendência é que haja mais empregos e, por consequência, maior possibilidade de renda para a população. Então, quanto mais. O bom daqui é que aumentou a produção, ó, de 400 foi para 450, de 200 para 250. Então, aumentou a produção, tem mais emprego e tal. Realmente, há uma melhoria na economia, mas tem que fazer sempre esse deflator para ver o real e o nominal. Tá? Outra maneira de interpretar a produção de um país é por meio do PIB per capita. Né? Aumentou mais empregados, vai ter que dividir pela aumenta essa renda, né? Que é a produção total em valores monetários divididos pela população do mesmo, né? Quando se faz isso, torna-se uma medida de quanto cada indivíduo está tendo em média de renda no país. Assim, em geral, quando o PIB per capita do país está maior, há uma tendência de aumento do padrão de vida geral da população, mas não necessariamente de todos os habitantes. Né? Quem está trabalhando consegue um aumento na sua renda. Então, a sua renda per capita, né, individual, está aumentando. Mas não quer dizer que de todos aumentaram. Né? Então, quanto mais emprego tem, e esse PIB está aumentando, significa que a população está com mais renda. Se vocês assistirem as nossas lives lá do Papo Bola, na Unebrad, eu, o professor Leonardo e a professora Liliane, a gente faz um histórico sobre os países, né, e a gente está falando sobre as Copas agora, nesse momento. A gente fez do Catar, no episódio 3, e você pode observar que o Catar hoje é um que tem um PIB per capita mais alto do mundo. Né, e depois a gente foi, no último agora, que foi a semana passada, a gente fez sobre a Suíça. E a Suíça, eles estão com, é o terceiro per capita mais alto do mundo, né? Então, a gente fala bastante de economia, fala um pouco de tudo lá nas nossas lives. Se vocês observarem, lá vai falar de PIB, ver quem é quem, cada país, explica algumas coisas. Bem bacana, tá? Não percam. Para se verificar mais precisamente o bem-estar de uma sociedade, temos que utilizar, além do PIB, outros indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, índice de concentração de renda, índice de mortalidade e outros índices econômicos e sociais, de qualidade de vida. Tá? O que se percebe é uma necessidade de ter foco em desenvolvimento sustentável, com investimentos em educação, infraestrutura, saúde, menores níveis de concentração de renda, para que a capacidade produtiva do país melhore
e a demanda agregada acompanhe esse crescimento por meio do aumento da renda. Tá? Vocês vão ver muito no futuro como o Nordeste vai se expandir, como vai gerar emprego no Nordeste, tudo só por causa da transposição do São Francisco. Aquilo vai gerar muita renda, muito emprego, muita oportunidade, e o per capita deles, que hoje está entre um dos mais baixos, principalmente no interior do Nordeste, né, um dos mais baixos do país, vai aumentar, e não duvide até que seja um dos melhores do país brevemente aí. Tudo por causa da água que vai levar eletricidade, facilidade de produzir indústrias, agropecuária, plantação. Vai ser transformador no Nordeste em função da transposição do Rio São Francisco, gente. Para finalizar, convém ressaltar que existem outras abordagens de mensuração da produção nacional, que é pela renda ou remuneração recebida pelos agentes econômicos, dentro de uma economia, via salários, lucros, aluguéis e outras rendas. Estas, assim como as outras formas, têm, teoricamente, valores iguais entre seus elementos, ou seja, produção igual a despesa igual a renda. Assim, tudo o que é produzido em um país deve ser igual à despesa dos agentes econômicos, que geram remuneração para a sociedade continuar participando do fluxo circular da atividade econômica, né, o ciclo econômico. Tá, gente? E era isso por hoje, tá? Estudem, façam as atividades e no dia 6, né? Dia 6, no dia 7, a gente se encontra para fazer a nossa última live, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.